Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José, sobretudo nesse ano atípico, né, onde nós procuramos nos conectar para podermos entender juntos o que está acontecendo com o mundo, o que está acontecendo com o Brasil. Que medo é esse que está norteando a humanidade e medos particulares no Brasil que tem moldado a política no nosso país, a economia? Para onde vai ou vão as forças da direita, sobretudo as que estão na internet? Essa gente é a mesma gente de décadas atrás, eles cultivam os mesmos medos, os mesmos valores e a mesma ação política voltada também para um resultado na economia do nosso país. A gente vai analisar esses fatos aqui, situações estão acontecendo em outros lugares, mas antes eu quero convidar você que está chegando no nosso portal, que você se inscreva também, você dê o clique aí no cantinho, você compartilhe os nossos vídeos, convide outras pessoas para virem para cá também e mande seus comentários porque são sempre lidos, são sempre considerados e leia os comentários das pessoas que mandam mensagens para cá, porque são muito interessantes também. Gente, temos vários assuntos que vão se conectar hoje, mas eu queria começar primeiro com o fato que está se dando aqui na Argentina. Na Argentina, na terça-feira, será iniciada a vacinação dos grupos principais que a ciência indica em qualquer movimento de vacinação, né? Para esse caso aqui. Vamos começar pelos idosos, pelo pessoal da área da saúde. E ontem saíram os primeiros comboios lá de Buenos Aires para várias províncias argentinas. Eu vou pegar aqui só um trecho aqui de uma matéria da televisão argentina. Vamos lá. Opa. Que ustedes allí conseguían esta mañana con la salida, decíamos, de algunos de los camiones, refrigerados a la temperatura adecuada. Recordemos, tienen que estar a menos de 18 grados centígrados. Estas vacunas rusas, con un dato muy importante que se conoció en la mañana de ayer, donde en Rusia también se ha confirmado la aprobación Foi apenas para ilustrar, gente, porque, enfim, eles estão levando isso muito a sério na Argentina, eles estão numa vantagem gigantesca em relação ao Brasil. O próprio presidente argentino tem dado muitas entrevistas dizendo que ele será o primeiro a ser vacinado, para dar exemplo, né? E eles estão dizendo aqui, está dizendo numa entrevista, que inclusive é um dos 10 países, né, que começaram a adiantar a vacinação dos seus povos. Então a Argentina certamente vai dar uma lição muito grande aqui ao nosso lado de como sair dessa crise sanitária e como se preserva vidas e como um governante tem que agir a favor do seu povo. Apesar das divergências políticas internas na Argentina, os 3 níveis de poder lá, no governo federal, no governo das províncias, lá que são equivalentes aos estados aqui no Brasil, os municípios, todos eles estão integrados para combater a pandemia. Então, esse é o dado importante relacionado à ciência, relacionado a como um povo pode sair da pandemia. E aqui no Brasil, para onde nós estamos indo? Bom, aqui nós estamos nesse atraso gigantesco. Nós temos aqui uma pessoa que está na presidência da República, que é uma figura absolutamente desqualificada e que se mantém no poder por conta de uma série de estratégias. Hoje, eu estava vendo aqui na coluna do Lauro Jardim, ele colocando aqui várias informações relacionadas aqui ao lobby que o presidente da República está fazendo através do general Eduardo Ramos para distribuir mais de 500 cargos para os deputados que estão ali sem saber para onde que vão dar o seu voto para eleger o presidente da Câmara Federal. Então ele está colocando aqui um general que não entende absolutamente nada de parlamento para funcionar como uma espécie de office boy, lobista de cargos, para convencer os deputados a votar numa figura que tem um currículo de Arthur Lira, que tem crimes na Lava Jato a serem apurados, crime no estado dele, agressões à mulher, infração de trânsito. Gente, o cardápio é suculento. E o general está sendo utilizado para essa atividade humilhante de ser o porta-voz de lobismo para conquistar votos para conseguir uma pessoa como Arthur Lira no Congresso Nacional para que ele sente em novos pedidos de processo de impeachment contra Bolsonaro. Pois bem, então esses são os dados do dia para a gente só ter uma ideia do que nós estamos falando. E o Bolsonaro,
ele continua nas redes a ser apoiado por um grupo muito importante de pessoas, né? Mas esse grupo está derretendo a cada instante. Se você pega uma lista de quem estava fazendo campanha para Bolsonaro, quem estava com ele no começo do governo e quem está agora, olha, as defecções, as deserções, os desaparecimentos são imensos. Só para lembrar vocês, né, o artista Lobão, que era uma pessoa que formulava muito nas redes, simplesmente tirou o site dele do ar, não fala mais de política. O Diego Rox, que é uma pessoa que tem mais de 1 milhão de seguidores, rompeu. O Nando Moura rompeu. Eu estou falando de alguns. Vários romperam, mas vários continuam ainda agarrados nesse nicho ideológico, porque isso está dando dinheiro para essa gente. Eles conseguem audiência nos seus canais, vendem produtos, vendem livros, mas as defecções foram muito grandes. Sem falar nos que tiveram problemas com a justiça e com o YouTube, com o Facebook, com as redes sociais também, como a Sara Geromini, esse Oswaldo Eustáquio, o próprio Alan dos Santos, enfim, gente que está às voltas com problemas policiais. E do que vive essa gente e o que eles terão para apresentar no ano de 2021? Todas as bandeiras que eles vieram requentando nesse ano de 2019 e 2020 já são bandeiras que vêm de muito tempo atrás, né? Só para vocês terem uma ideia, eles fazem um discurso absolutamente anticomunista, né? E se vocês verem como esse discurso ele é requentado, a gente pega esse livro aqui do Noam Chomsky, que eu já recomendei com vocês, já falei com vocês, né? Ele faz uma grande interrogação, né? Quem manda no mundo? E ele fala muito como o medo ele funciona como uma grande ferramenta econômica. Os seres humanos, todos nós, todo ser vivo, ele tem um instinto de sobrevivência muito grande. E o medo funciona como uma ferramenta de você preservar a sua própria vida, né? E os seres racionais, eles introduziram ao lado desse medo a razão. Então, muitas vezes, o medo é formulado através do pensamento, através da projeção desse pensamento. E nem sempre esse pensamento ele está ancorado em realidades, né? Eu estava vendo um vídeo do Mia Couto, um intelectual português, e ele fala como a gente, desde criança, né, a gente é educado para ter medo de alguma coisa, medo de fantasma, medo de demônio, medo de monstros, né? E isso vai fazendo com que a gente seja formatado em determinados modelos, né, de sociedade. E o medo, quando ele é divulgado para sociedades que não têm acesso à informação, à educação, ele acaba tendo muito sucesso. Aqui no Brasil, em 1964, a gente tinha essas manifestações contra o comunismo. E isso funcionou como um medo muito grande para derrubar um presidente democrático que foi eleito pelo povo brasileiro. Diga-se passagem que João Goulart, melhor dizendo, né, ele era um latifundiário, era uma pessoa da elite social brasileira, elite econômica. De comunista ele não tinha nada, mas era um presidente que estava querendo fazer uma gestão independente de governos estrangeiros, sobretudo o governo norte-americano. E aí a gente foi vendo esse tipo de marcha com Deus, da marcha da família com Deus pela liberdade. Vocês vejam que como esse troço está sendo requentado até hoje. Aqui na frente, duas senhoras com um terço gigante. A manifestação reuniu muitas pessoas em São Paulo, no Rio de Janeiro também, e as faixas aqui, a gente pode ver muitas faixas aqui, comunismo não, democracia sim, marcha, sempre misturando uma luta anticomunista com família, enfim. Nessa faixa aqui, mais uma, marcha contra o comunismo, com Deus pela liberdade, fora comunismo, e a gente vai vendo frases assim, sempre ligadas ao cristianismo. A gente não tinha ainda as igrejas evangélicas, então a igreja católica, nesse momento, funcionou como uma grande ferramenta de destituição de um governo legítimo, um governo que foi eleito pelo povo brasileiro. A religião aí se prestando também, a igreja católica se prestando para uma interferência política no Estado brasileiro. E aí, essa aqui a gente tinha uma foto com vários religiosos, né, em frente à Catedral da Sé, lá em São Paulo. Aqui umas senhoras também sempre com terço, com a bandeira de São Paulo, o crucifixo sempre colocado aqui. Crianças sendo utilizadas também nessas manifestações, com Deus pela liberdade. Aqui uma frase que a gente vê toda hora nos dias de hoje, né? O Brasil não será uma nova Cuba. Vocês já viram isso pelas falas aí do presidente da República e por essa gente que apoia o presidente da República nas redes sociais.
E para onde vai essa gente? Bom, eles vão continuar requentando esse discurso do medo, esse discurso anticomunista. Como o Chomsky diz para a gente, os americanos eles são peritos em introduzir essa ideologia do medo. Porque quando eles fazem isso, eles ajudam a indústria armamentista a ganhar cada vez mais recursos do orçamento norte-americano para proteger o povo americano contra os medos. Ele fala aqui no livro dele que o medo foi utilizado, por exemplo, para invadir o Vietnã. A pretexto de salvar o Vietnã, eles mataram milhões de vietnamitas. A pretexto de salvar a Líbia, eles mataram centenas de milhares de cidadãos da Líbia. A pretexto de salvar o Iraque, eles destruíram o Iraque e assim os americanos têm feito. E o discurso anticomunista deles continua cada vez mais presente, né? Colocando uma série de países numa espécie de eixo do mal. Isso vai fazendo com que o povo americano se retroalimente desse medo. E no Brasil, essas pessoas que retroalimentam esse medo também, quando eles falam de comunismo, eles gritam, eles ficam histéricos, eles xingam, enfim. Mas nenhuma dessas pautas dessas pessoas foi criada para ser vencida, né? Eles vão tentar no ano de 2021 requentar o artigo 142 da Constituição, querendo uma intervenção militar aqui no Brasil. Eles não vão conseguir, o discurso é patético. Eles vão também lutar o tempo todo para o impeachment de algum ministro da Suprema Corte. Também não vão conseguir, discurso patético. Vão continuar a fazer um discurso de fechamento do Congresso Nacional, muitos grupos vão continuar com isso, não vão conseguir. De fechar o Supremo Tribunal Federal, também não vão conseguir. E vão ficar com uma série de pautas que requentam e que chamam a atenção da opinião pública, ao mesmo tempo que eles acabam se prestando a ajudar com que as pautas econômicas, todas elas, continuem a ser implementadas no Brasil, como são implementadas desde essa época desse anticomunismo histérico, de 1964, dos anos 60 até os dias de hoje. Não tem diferença nenhuma, gente. E esse instinto que guia as pessoas, né, com esse medo todo, ele não vai terminar saindo o Bolsonaro ou ficando o Bolsonaro. Nós sempre teremos na sociedade brasileira uma sociedade ainda muito desescolarizada, cujos meios de comunicação estão atrelados a essa campanha de colocar medo na sociedade. Enfim, isso não vai passar. Esse personagem, felizmente, ele vai sair do poder aqui no nosso país, ele vai ter problemas com a justiça. Eu já falei com vocês que Bolsonaro vai terminar preso. Muitas pessoas que estão com ele vão terminar presas também. Esse pessoal nas redes sociais vai continuar definhando, mas eles não vão desaparecer, porque eles são herdeiros do mesmo tipo de DNA da ignorância que já vem no nosso país há tantas décadas. Aqui compete a nós cada vez mais trazer as figuras aqui dos livros, né? Eu gosto sempre de comentar com vocês que é o seguinte, nós aqui, quem é professor, nós somos apenas uma espécie de médiums, né? Onde a gente recebe aqui o ensinamento dessa gente toda e tenta traduzir para os alunos, para os amigos, para as pessoas que a gente conversa, o pensamento elaborado ao longo de tantos séculos, né? Que às vezes é resumido numa única palavra, numa única frase, e a gente aqui fica tendo essa satisfação de poder compartilhar com vocês alguns desses pensamentos dessas figuras tão importantes na história da humanidade, né? Gente, e eu fico por aqui. Eu acho que o programa já deu o recado de hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Mande suas críticas, suas sugestões de pauta aqui, enfim, seus comentários, porque aqui são sempre bem-vindos. E, para quem ainda está nessa quarentena, né? Uma boa quarentena até que o nosso próximo ano seja um ano muito melhor do que esse ano que está terminando, né? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!